oferecendo educação médica continuada em diversas especialidades no Brasil e no exterior. A APROMED Educação Médica, por uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi considerada uma instituição de excelência no ensino médio. Somos credenciada pelo CRM de São Paulo e conveniada pelo CRM Rio de Janeiro e a Associação Médica de Brasília. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos a live Obesidade, Doença Crônica. A cirurgia bariátrica é a melhor solução? Tenho um enorme prazer em anunciar os nossos convidados. Professor Dr. Bruno Sander, gastroenterologista há mais de 10 anos pela UFMG, doutor pela UFMG, coordenador do curso de gastroenterologia da APROMED Educação Médica. Ana Heloísa Verônica, nutricionista pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, mestranda na UFMG, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e Amanda Almeida, psicóloga e psicanalista pela UFMG, pós-graduada em Políticas Públicas. Com a palavra, o professor Dr. Bruno Sander para dar início à nossa live. Oi, boa noite a todos. Muito obrigado pela apresentação mais uma vez, Luciana. E é um prazer estar com vocês aqui novamente, mais essa live da APROMED. Quero também agradecer a doutora Ana, a doutora Amanda, por terem aceitado o convite, né, para a gente falar de um tema que é hoje cada vez mais abrangente, tanto na área médica quanto com a população em geral, né? A gente sabe que os últimos dados do Ministério da Saúde mostraram que mais da metade da população brasileira está acima do peso. Então, olha só que variação. Antes, há anos atrás, a gente imaginava que o problema maior, mundial, né, era a desnutrição. E as coisas se inverteram. Hoje, a obesidade ela ocupa um papel de destaque na saúde pública, não só Brasil, mas mundo. E a tendência é que a medicina ela vá caminhar para busca de procedimentos que controlem melhor a obesidade. E por que controlar? Porque a obesidade não tem cura. A obesidade é igual hipertensão, é igual diabetes, é uma doença. O CID de obesidade, que é o Código Internacional de Doenças, e 66. Então, obesidade é doença. E é uma doença que ainda não foi encontrada a cura. Mas nós sabemos que é possível controlar essa doença. E, para isso, existem vários procedimentos, como a cirurgia bariátrica, como a gastroplastia endoscópica, como o balão intragástrico, como o plasma de argônio. Existem diversas opções. Só que, de todas essas opções, todas, sem exceção, nada vai funcionar bem ou da maneira que deveria sem o acompanhamento da equipe multidisciplinar. Porque todos os tratamentos para obesidade, eles visam mudança de hábito. Nenhum procedimento sozinho vai ser suficiente para trazer o controle de peso para esse paciente. Daí ser tão importante acompanhamento psicológico e o acompanhamento nutricional, independentemente de qual seja o procedimento que o paciente realizou. O título dessa live, né, que é a cirurgia bariátrica é o melhor tratamento ou mais indicado? Olha, a cirurgia bariátrica ela é padrão ouro para o controle da obesidade. O que isso significa? É o tratamento onde é possível perder mais peso, mais rápido, mais eficiente. Só que existem riscos associados. Geralmente, quanto mais invasivo o procedimento, maiores são os riscos. E quanto maiores os riscos, também melhor resultado. E tudo isso a gente tem que avaliar. Ou seja, não existe o melhor procedimento para todo mundo. Cada caso tem que ser avaliado de maneira individual, sempre. E para isso eu vou abrir um pouquinho. Vamos começar pelo que todo mundo já sabe.
parte nutricional. Todo mundo sabe a importância da parte nutricional. Então, eu vou convidar a doutora Ana para que ela possa falar um pouquinho desta parte, quais são os vilões do ganho de peso, aquelas coisas, doutora, que a gente ouve sempre no consultório, o paciente vira assim, doutor, mas eu não como quase nada, eu não sei por que eu estou acima do peso, eu como pouco. Às vezes não é quantidade, é a qualidade do que come. Ah, mas eu vi numa revista que eu tenho uma dieta lá da Lua, essa dieta, fulana perdeu não sei quantos quilos. Fala um pouquinho sobre essas coisas, por favor, doutora, essas dietas da moda, alimentos que não são tão indicados, ficar muito tempo sem comer, quais são os mitos em relação à perda de peso. E isso, pessoal, vale para todo mundo, não é só para quem faz bariátrica, é todo perfil de paciente. Vamos falar uma coisa que eu acho que é sensacional, Amanda. Isso aí, eu acho que 9 em cada 10 pacientes que chegam no consultório buscando perder peso é o seguinte: doutor, eu ganho peso porque eu sou ansiosa. A ansiedade me faz engordar. Ponto. Isso aí é 9 em cada 10. Explica um pouquinho sobre isso, doutora, a questão dessa relação de ansiedade com ganho de peso. Sim, pois é, a ansiedade, ela pode ser uma nomeação que as pessoas dão para vários tipos de sintomas que podem ser corporais, como medo, ou estresse e preocupação, que eles estão nesse espectro que recebe o nome de ansiedade. E ela tem uma relação muito específica, na verdade, que a pessoa tem com o tempo das coisas, né? Com o ritmo, e a forma e a ansiedade, ela está inclusa num ciclo ansioso, talvez, que a pessoa retroalimenta essa ansiedade com o modo com que ela lida com essa ansiedade. Estamos numa vida que nos deixa bastante ansiosos, que nos deixa acelerados, que não permite que nós desenvolvamos um ritmo que seja nosso para lidar com as coisas, sempre somos muito cobrados. Isso nos deixa generalizadamente ansiosos, é um sintoma da nossa contemporaneidade. Então, para tratar essa ansiedade, muitas pessoas recorrem a estratégias que não são muito saudáveis para o próprio organismo, como, por exemplo, o caso do ganho de peso. A pessoa pode recorrer ali a uma alimentação que vai servir como uma espécie de remédio para a ansiedade, mas o buraco é mais embaixo. A gente precisa pensar direito em como intervir nesse ciclo ansioso para trazer uma noção diferente de saúde e para que a pessoa também aprenda a ter uma outra relação com todas as coisas que estão ali fazendo parte do dia a dia dela. Então, não tratar a ansiedade é tratar talvez a história inteira da pessoa, é tratar a relação dela com o próprio corpo, com as outras pessoas, com uma resposta que ela não recebe, que a deixa ansiosa, com saber esperar, com saber respirar, com tudo na vida que ela precisa lidar no dia a dia, e pode ser uma situação ansiogênica, né? Pode ter pensamentos que não são muito adaptativos às coisas. Então, quer dizer, tem muita intervenção para fazer, então é muito importante que haja também essa preocupação psicológica quando a gente vai pensar no emagrecimento. O emagrecimento não é só, doutor, uma coisa, como você falou, né? É multidisciplinar, não é uma intervenção única que vai garantir que a pessoa possa ter uma mudança na posição que ela ocupa no seu dia a dia, na sua vida. Então, é por isso que temos aqui a psicologia também para ajudar a pessoa a repensar tudo isso, né? Sim, não, isso é verdade. E eu acho que é uma coisa que os pacientes não dão a importância necessária para esse lado. A maioria, quando a gente indica, fala, olha, tem que fazer o acompanhamento psicológico. O que a gente ouve da maioria é o seguinte: ah, mas tudo que a psicóloga vai me dizer, eu já sei. Sim, mas ela vai te convencer que aquilo que você diz que já sabe tenha uma importância na sua vida que você ainda não sabe que tem. Isso é o mais importante.
alguns pacientes, eles acham que procedimentos, por exemplo, se eu operar seu estômago, se eu diminuir o tamanho do seu estômago, vai ajudar com que você tenha menos saciedade, mais saciedade com menor quantidade. Porém, você vai perceber que com o tempo, caso você tente, você vai acabar achar meio de burlar as coisas. É aí que o acompanhamento psicológico é tão importante. E o que é burlar? Você vai perceber que alguns alimentos não descem bem, mas outros descem, que é uma maravilha. E aí vai para aquela válvula de escape. E é aquela sensação de que hoje eu mereço, o meu dia foi super difícil, então eu mereço comer uma pizza porque eu passei um estresse no trabalho. Eu estou triste. Então se eu estou triste, eu mereço me acalentar com alguma coisa gostosa para me alegrar um pouco. E isso vira um ciclo, realmente é por aí. Estou feliz, vamos comemorar como? Vamos comer alguma coisa. E ainda entra um outro problema, a bebida alcoólica, que muitas vezes ele vai entrando devagar nesse processo, e quando o paciente ele realmente tem uma ideia da situação que ele se encontra, a quantidade de bebida alcoólica ingerida já é grande o suficiente para que o paciente tenha criado uma certa dependência, e aquilo já levou a um grande ganho de peso. E é outra coisa que os pacientes não percebem com clareza no início e demoram para acreditar que aquilo está acontecendo com eles. Então, algumas coisas que a gente tem que eu acho que vale a pena abordar, doutora Amanda, é a questão da troca, né, de que quando a gente faz uma cirurgia bariátrica no paciente, ou uma gastroplastia, quando a gente diminui o tamanho do estômago, por que existe essa substituição, ou por que esse paciente está mais propenso à ingestão de bebidas em geral? O que o lado psicológico fez com que ele caminhasse para esse lado? Doutor, você tocou num ponto fundamental. A intervenção cirúrgica, ela não, eu posso fazer uma intervenção física, mas se eu não mudar o meu comportamento, não adianta nada. Inclusive, isso é uma questão muito delicada mesmo, que a gente tem que prestar atenção. Porque o procedimento de fazer uma intervenção não é apenas o momento em que o doutor faz a intervenção. O procedimento inteiro é de uma adaptação de um modo de vida, de um novo, de desenvolver um novo estilo de vida e manter esse estilo de vida. Caso contrário, se eu fizer apenas uma intervenção no meu estômago e não mudar o meu comportamento, em pouco tempo, pode ser claro, que nos primeiros meses eu veja os resultados, tenha reforço dos meus pares me dizendo, olha que legal, você mudou, assim, mas não adianta se eu não estiver cuidando do meu comportamento e do que causa o meu comportamento. Se eu tenho algum transtorno alimentar, eu preciso muito tratar esse transtorno alimentar, porque, por exemplo, essa questão da ansiedade, né? Pois é, e se eu tiro o remédio para ansiedade, que era a comida, o que eu vou colocar no lugar? Isso tem que ser muito bem pensado, gente. A gente não pode desconsiderar que a equipe é multidisciplinar, isso é recomendado pelos conselhos, pelas pessoas que cuidam de saúde pública, porque a adesão ao tratamento que o psicólogo pode facilitar está aqui também nisso, e na intervenção também da psicoterapia, da pessoa entender o tanto que o comportamento alimentar é uma coisa, às vezes, ali, que vem da infância. E aí a pessoa, de um dia para a noite, vai emagrecer não sei quantos quilos, muitos, né? Mas ela vai conseguir sustentar este novo corpo, essa nova relação? Ela vai ter esses recursos psicológicos para tal? Ela vai ter o suporte de uma rede de pessoas que vão ajudá-la a conseguir estar nessa nova posição? Isso é muito sério, muito importante da gente levar em consideração. Não adianta apenas uma intervenção médica, por isso que a equipe é multidisciplinar. Nós temos gente aqui que tá cada um fazendo sua função aqui para uma coisa que possa se manter, e porque a saúde não é só
o procedimento que vai garantir a saúde é uma coisa que a gente precisa ir fundo nisso e acompanhar e manter e por muito tempo, não só durante o procedimento, não, né, doutor? Sim, sim, não. Isso aí totalmente. Eu acho que o procedimento é o início de todo um processo. É isso. Mas não imaginar que o procedimento é o que vai resolver sua vida, que não é. De jeito nenhum. E nem precisa ser o início, né, doutor? Porque a pessoa pode também já começar antes a se cuidar, assim, né? A mudar um pouco essa relação que não está muito saudável, talvez, né? Não, sim, e essa é a grande dificuldade, né, doutor? Eu acho que a maioria das vezes, quando o paciente vem até nós, lá no hospital e tudo, quando ele já vem em busca do procedimento, na maioria das vezes ele vem de diversas tentativas frustradas. Então, a gente já é um paciente que já passou por outras frustrações em relação a tentativas de perder peso. E acaba que isso deixa o paciente ainda mais sensível e ainda mais ansioso, porque agora ele quer ver um resultado para ontem. Isso é pior ainda e mais difícil. Isso é ruim. Exatamente. Doutora Ana, então, você pode falar um pouco a respeito? Então, primeiro vamos começar com uma coisa que eu acho que a maioria dos pacientes já fez: dietas da moda. O que é bom e o que não é bom? Vamos uma coisa bem direta. Ótimo. Bem dinâmica aqui, né? Legal. Primeiro você começou falando que a obesidade é uma doença crônica, né? Uma doença que não tem tratamento e realmente é difícil, é complexo. Só que hoje em dia tem muita gente que romantiza a obesidade, né? Então a gente precisa pensar em 2 pontos aí. E aí nesse romantismo e nessa venda de coisas, né, que vende na internet, existem muitas dietas da moda, né? A dieta low carb, a dieta sem glúten. E não existe uma dieta que vai te dar um resultado definitivo, é aquela que você vai conseguir sustentar ao longo prazo, né? Eu fui num congresso esse final de semana, e aí tinha uma pergunta abri uma caixinha de perguntas para responder. E eles perguntaram, qual que é a dieta que vai me manter magro? É aquela que você vai levar para o resto da vida, né? E aí quando a gente pensa levar uma dieta para o resto da vida, a gente pensa em mudança do estilo de vida, né? É algo que você vai conseguir levar a longo prazo, porque a obesidade é uma doença, ou o sobrepeso, né? É uma doença que é crônica, não tem cura. Então você vai ter que viver um constante tratamento, né? E eu brinco com meus pacientes. Qual que é o tratamento de você manter o seu peso, né? Isso não significa que você não vai conseguir manter o seu peso, mas você precisar de uma vigília constante na sua alimentação, prática de atividade física. Então isso é muito importante. Tem que prestar bastante atenção nessas vendas, né? Eu vejo às vezes umas coisas aleatórias, né? Emagreça 15 quilos em um mês. Isso talvez você vai conseguir com um medicamento ou com uma dieta. Mas será, a pergunta que eu gosto sempre de perguntar, será que você vai conseguir sustentar esse menos 15 quilos por quanto tempo? Então, é isso que eu sempre gosto de questionar os meus pacientes. Sim, é muito mais difícil do que emagrecer é manter o peso perdido. Isso aí é muito mais difícil. Então, e hoje essa questão de que a doutora Amanda até tocou num assunto que eu acho interessante, que é o cotidiano, essas questões de que cobranças do dia a dia, hoje tem que ser tudo rápido, tudo para ontem, a facilidade que você tem acesso às coisas. Hoje, simplesmente o seguinte: estou com vontade de comer, vamos inventar uma comida mexicana. O que eu faço? Opa, pega aqui o celular, entra no aplicativo de comida, pronto, daqui meia hora tem comida mexicana em casa. Olha só a facilidade que a modernidade trouxe. Em contrapartida, essa facilidade também fez com que as pessoas ganhassem cada vez mais peso. E essa questão de que as multitelas, né, que a gente tem hoje, tudo é muito rápido, o acesso a informações é muito rápido, as pessoas estão acostumadas a terem as coisas numa velocidade muito grande, e elas acabam transferindo essa velocidade para a perda de peso, elas querem para ontem. Elas ganharam 30 quilos ao longo de 10 anos, elas querem perder esses 30 quilos em 3 meses. Pronto, é assim, tem que ser para resolver que eu quero emagrecer, então eu quero para ontem. Não, não é assim, não vai funcionar.
não vai ser uma perda de peso sustentada. Gravem esse termo, é isso que vocês têm que buscar, perda de peso sustentada. Esta é uma das vantagens que a cirurgia bariátrica traz para o paciente. Com a cirurgia, o paciente ele tende a ter uma estabilização de peso, mas o que não significa que a cirurgia resolveu. Nós fazemos outros procedimentos para aqueles pacientes que reganharam peso após a cirurgia bariátrica. E por quê? Como assim reganhou peso, operou o estômago? Pessoal, o deixar com o estômago pequeno não te garante que você vai ficar magro a vida inteira. Aí entra outra questão, quantidade de calorias. Então, doutora Ana, vamos lá, quantidade de calorias. Vilões para o ganho de peso. Hoje, o carboidrato ele está na mira da maioria das dietas, né, como o grande vilão. Explica para quem estiver assistindo um pouco mais sobre o carboidrato, o que são, o que é ruim, o que é bom, o que a gente tem que evitar, começando na alimentação, do início do dia até lá no fim do dia, em relação a grupos alimentares. Uma coisa que vocês verão com uma certa frequência é o seguinte, os carboidratos, que é o vilão. O que é o carboidrato? São as massas em geral, pão, arroz, macarrão, cerveja, pessoal. Cerveja é rica em carboidrato, isso é um problemão. Então, a pessoa acha às vezes assim, eu estou comendo pouco, mas dá-lhe cerveja. Isso é um problemão para quem quer perder peso, porque a cerveja desce fácil, a cerveja tem uma digestão rápida, ao longo de uma tarde você consegue sentar ali e tomar 12, 15 latinhas de cerveja, e uma cerveja em relação a calorias corresponde um pouco mais do que calorias de um pão francês. Então, numa tarde você comeu 15 pães. Olha só, e a pessoa ela não acaba que muitas vezes não faz essa conta. E esse é um dos problemas também no pós-bariátrico, né? Eles percebem a facilidade para ingerir líquidos e acabam muitas vezes optando pelos líquidos calóricos. Aí aproveitar a doutora Amanda, então, que está o áudio aqui, que pode responder bem a gente. Essa questão, Amanda, da substituição do paciente pós-bariátrico, que faz a substituição da comida pelo álcool. Quais mecanismos de compensação ele está buscando para isso? Ele deixou de ter prazer ao comer, porque a cirurgia limitou bastante, só que o álcool continua deixando ele bem. E além de tudo, entra o outro lado, né? A aceitação social, porque aquele paciente, muitas vezes, era um paciente mais recluso. Ele perdeu peso, a autoestima melhorou muito, ele começou a vida social, e nessa vida social entra a bebida. Então, já tem duas coisas associadas. Fala um pouquinho a respeito, doutora. Nossa, doutor, esse ponto que você tocou é muito sério mesmo, porque é uma taxa muito alta de pessoas que fazem esse procedimento da bariátrica e desenvolvem alcoolismo, outro tipo de compulsão, como nós já falamos por alto aqui, não só também tabagismo e depressão também, porque isso tudo a gente tem que levar muito em consideração na hora a gente tem que pensar, a bariátrica é uma coisa séria, não é um procedimento estético, é um procedimento de saúde. E principalmente é irreversível, né, doutora? Que é outra coisa que eu acho interessante, porque às vezes quando o paciente busca uma cirurgia bariátrica, ele só se enxerga daqui a um ano eu tô magro, pronto. É a única coisa que ele enxerga é assim, quero estar magro, pronto, vou fazer a bariátrica. Só que ele não enxerga esse leque de outras coisas que podem vir acompanhados dessa cirurgia, né? Eu acho que essa questão da depressão também foi outra coisa que foi bem lembrado, que vale a pena a gente falar também. Pois é, doutor. Aí eu bato na tecla novamente, o acompanhamento de uma equipe antes, durante e depois do processo, ele tem que estar presente ali para a gente entender, para a pessoa conseguir desenvolver uma solução diferente para a vida dela e não cair nessas armadilhas
de trocar uma coisa por outra, trocar um vício por outro. Não é por aí, saúde não é isso, né, doutor? Então, essa questão da pessoa, você trouxe legal, né? Às vezes a pessoa, ela está entrando num novo ambiente, no qual ela vai ter um outro tipo de interação e ela não, às vezes não está com recurso tão legal e acaba indo lá para o lado, não, vou usar o álcool que eu vou ficar melhor aqui, mas e depois vem a conta, sempre vem a conta. E se a pessoa não está bacana de cabeça, não está com um suporte bacana, ela entra nisso aí e, dificílimo sair, né? Dificílimo. Então, poxa, não vamos tomar sempre esse cuidado de levar em conta também que, como a gente está dizendo, né? A coisa, ela precisa ser sustentável, a gente precisa entender como que os novos hábitos podem entrar de uma maneira interessante na vida da pessoa e para que isso seja respeitoso, para que a pessoa possa, ao mesmo tempo que ela está desenvolvendo uma nova relação com o outro, ela está desenvolvendo que é super importante, uma nova relação consigo mesma, de um autocuidado, de um autorrespeito, de entender os seus limites, para não cair em nenhuma dessas armadilhas. Uma grande oportunidade para isso quando ela está em tratamento, né? Sim, sim. Uma característica que eu acho muito interessante no paciente, que é uma frase que a gente ouve muito, o paciente, eu sempre pergunto para ele, me conta um pouco da sua história, eu quero entender o que aconteceu para que você chegasse até mim, quero entender desde quando você vem ganhando peso e tudo, e muitas vezes o paciente ele começa a traçar uma linha que ele quer te mostrar que todos os problemas que existem na vida dele, o culpado é a obesidade dele. É assim, ó, no meu trabalho tá ruim. Mas tá ruim porque eu tô acima do peso. Minha relação dentro de casa não tá muito legal com meu marido, com minha esposa. Mas é porque eu tô acima do peso. E eu queria sair mais com meus filhos, mas eu não faço isso porque eu não tenho ânimo. E eu não tenho ânimo porque eu tô acima do peso. Só que aí lá na frente, ela fez o tratamento e emagreceu. Aí ela começa a perceber, peraí, mas eu emagreci e os problemas continuaram. Então, não era a obesidade a causa desses problemas, como você imaginou. E aí, talvez que venha a depressão, porque aí a pessoa, peraí, gente, agora eu vou pôr culpa em quê? A culpa é minha que não tomei atitudes específicas para cada um desses problemas. Então, não adianta imaginar que a obesidade é culpada de vários problemas. Não, a obesidade, sim, ela vai ter alguma margem de culpa em algumas vezes, mas não é só ela responsável. Eu acho que isso é muito importante. Isso, a responsabilização que cada um tem que ter pela sua história. Essa coisa da culpa, não é muito bom culpabilizar ninguém. A culpa não é nem da obesidade, nem às vezes muito da pessoa. Na verdade, é uma solução ali que é antiga. É uma solução que inclui um certo modo de satisfação, que traz consequências negativas para a pessoa também, e que está muito enraizado, e tirar aquilo ali do dia para a noite causa consequências negativas, é lógico. Então, como que a pessoa vai se estabilizar com um novo tipo de corpo, com um corpo? Como que isso pode acontecer? Isso é só no caso a caso. E aí a gente tem que ir tomando esse cuidado e vendo, né, que a culpa não é bem da obesidade, nem da mesma da própria pessoa, mas, de qualquer forma, há uma responsabilização para que a pessoa possa construir uma solução adequada para si, levando em conta tudo que já aconteceu, o que pode ser diferente, o que não pode, para não virar também uma exigência externa muito grande, que é difícil da gente manter, uma coisa que não condiz com o que já está aqui, né? Então, vamos com calma nisso aí, né? Sim, não, é verdade. E fazer algo para você, não para os outros. Não queira buscar mudanças no sentido de agradar terceiros. Às vezes, o que você imaginou que o terceiro queira, não é de fato o que ele queria. Faça por você. O que tem que ser feito, faça por você. Eu vou colocar no chat aqui uma pergunta para isso, é isso que eu ia falar. Tá? Uma afirmação. Uhum. Eu já ia falar isso. Pessoal, comecem a enviar aqui pelo chat as perguntas que vocês gostariam de que fossem respondidas, né?
essa que eu estou vendo aqui, não é isso, Luciana? Desde o momento da anamnese psicológica, já é possível investigar gatilhos que impulsionam a compulsão alimentar? Pergunta muito boa. Sim, sim. Inclusive, a pessoa que tem... claro que sim, porque quando a gente vai fazer... Olha só, antes do procedimento da bariátrica mesmo, a pessoa passa por uma avaliação que não é só uma avaliação. Ela também precisa ter uma psicoeducação aliada a isso, né? Mas durante essa avaliação, se ela for bem feita, a gente vai investigar a história da pessoa. E essa questão da compulsão alimentar, ela aparece em muitos casos e é muito importante entender como que isso está na vida da pessoa, né? Então, investigar esses gatilhos que impulsionam a compulsão alimentar, dá para fazer sim. E acontece. Olha, tem uma outra pergunta aqui também, né? Ô, Ana, se quiser testar aí também falando, fica à vontade. Ana. Isso, essa aí, ó, antes disto, a pergunta terapêutica, que tipo de vazio é isso aí? Então, ó, eu vou ler a pergunta aqui. Antes disso, a pergunta: que tipo de vazio afetivo ou até sexual está se reproduzindo como sintoma da personalidade ou do comportamento, seja de uma pessoa bulímica ou anoréxica, né, no caso? Eu acho que é uma pergunta boa, né? O que as pessoas, então, o que levam a coisa à outra, né? Qual vazio ela tenta preencher? Mas esse que é a grande questão da psicologia, não é isso, doutor? É o vazio. Exatamente. A gente está sempre querendo preencher o vazio com alguma coisa, né? E aí, quando isso vai para o extremo, exatamente, é a resposta dada no caso a caso, né? Realmente, na bulimia, na anorexia, pode haver um vazio afetivo e até sexual que está se produzindo como sintoma de uma personalidade ou do comportamento. E para isso, cada um tem a sua forma de preencher o vazio. É importante a gente entender isso, que às vezes os transtornos, as doenças, são maneiras que a pessoa se localiza diante desse vazio. E aí, quando isso está nocivo, precisa de uma intervenção. Quando uma coisa que não está fazendo bem para a gente, é que entra a função da psicologia para mudar isso aí. E a gente tem que mudar com cuidado. O que a gente vai colocar no lugar, né, desse sintoma bulímico ou anoréxico, como que vai trocar isso, como que vai deslocar isso? Precisa de tempo, precisa de paciência, precisa de respeito à condição de cada um, à história de cada um. Então, é muito importante a gente ir no caso a caso, a gente entender qual que é a função de uma pessoa, de uma bulimia, uma anorexia na história de uma pessoa, né? Outra característica, doutora Amanda, que eu acho que vale a pena abordar é o seguinte: o tal gatilho, que é um termo que a gente ouve muito, né? Nas consultas, às vezes, isso assim, é muito marcante, o gatilho. A pessoa diz: doutor, eu ganhei nos últimos 3 anos 20 quilos. Tá, mas o que aconteceu? Não sei, mais ou menos nessa época eu perdi meu pai, eu me separei, eu tive mudei de cidade, eu larguei o serviço. Geralmente, o gatilho é algo que foi marcante na vida daquela pessoa, que levou uma mudança de comportamento, uma tentativa de compensação de outras coisas, e ela acabou encontrando na comida algo que que traz prazer, né? Traz um acalento, né? Algo... Isso é mesmo, essa história do gatilho é usada de muitas formas interessantes. Isso aí que você trouxe, doutor, a gente pode também pensar como traumas, né? Quando a gente começa a investigar a história da pessoa, a gente começa a localizar os traumas que fazem parte, porque todo mundo tem seus traumas, né? E o trauma é isso, é o gatilho, é aquilo que marca a nossa história, vamos dizer assim, libidinal, mas eu queria um termo mais
é tranquilo da gente entender assim, que marca a história que a gente tem com o nosso mesmo, com o outro, e como que essa relação se dá. Às vezes tem coisas que são muito marcantes, muito definitivas para como que será dali em diante, o destino que a gente vai dar para as nossas questões. E aí, se a gente vai investigando com muita frequência, existem esses gatilhos ao longo da história da pessoa e perceber, tornar-se consciente disso, faz parte do trabalho e é muito importante ter consciência dessa história e localizar esses gatilhos para entender que como que isso veio e como que aí é que vem a questão da implicação de si mesmo, da responsabilização. Então, uma grande parte do trabalho da psicologia é da gente se conscientizar daquilo que é habitual. Através do trauma, a gente adquire alguns hábitos, através dos hábitos, a gente mantém alguns sintomas e algumas soluções que estão erradas, e quanto mais consciência a gente vai adquirindo disso, desses gatilhos, que são do dia a dia, são da nossa história também, a gente se torna mais livre para fazer escolhas que sejam melhores para nós mesmos. E aí é isso, criar narrativas que incluem, né, esses gatilhos, tanto no que diz uma história mais extensa, quanto no que se refere também ao que é gatilho para mim no dia a dia, que me leva a isso ou aquilo, né? Quanto mais a gente vai entendendo, a gente vai conseguindo se separar um pouco também dessa história que às vezes determinou a gente de uma maneira tão forte que a gente não consegue nem entender que a gente ainda sempre vai ter uma pequena escolha ali, para dizer assim, não, poxa, não, peraí, eu sou assim, mas por que eu sou assim? Eu entendi, agora eu posso, isso, exatamente, é por aí, por aí. No emagrecimento, a gente pensa em quantidade de calorias, né? Tem muita gente que fica olhando, ele vai emagrecer, quer olhar a quantidade de calorias. Então, a gente precisa pensar num contexto ali, né? E aí, o carboidrato, ele não é o vilão de tudo, né? A gente precisa pensar na qualidade desse carboidrato. Então, tem os carboidratos refinados, que são os açúcares, doces, bolo, né? Aqueles bolo caseiro, biscoito recheado. Então, esses carboidratos, eles não são legais para quem está no processo de emagrecimento, ou seja, também uma pessoa saudável, que quer manter sua saúde aí. E os carboidratos aí que as pessoas às vezes cortam do nada, né? Fala assim, será que eu vou poder comer batata, mandioca, né? A cenoura, arroz, o arroz em si, o arroz integral, são carboidratos também, só que não são carboidratos tão simples. Então, o processo ali de metabolizar esse carboidrato, ele não vai ser tão simples quanto o carboidrato simples, né? Que o próprio nome diz, que são os açúcares, os doces, o bolo, igual eu disse. Então, no processo de emagrecimento, a gente precisa tentar equilibrar isso aí, porque o carboidrato é fonte de energia. Então, a gente não pode cortar tudo, né? Existe a dieta da moda, que é a dieta low carb. As pessoas tiram o carboidrato e falam, nossa, mas eu tô sem energia. Claro que a fonte de energia é o carboidrato, então a gente precisa dosar isso aí. Não é o vilão, mas a gente precisa cortar o quê? Doce. As pessoas acham que o carboidrato é só macarrão, batata, né? Então tem que ter esse meio termo aí. O porquê do mudar a dieta, porque essa mudança na alimentação de tempos em tempos é tão importante para retomar a perda de peso. 3 em 3 meses, a mesma coisa a dieta. Por que você troca a ficha de 3 em 3 meses? Porque o seu corpo ele vai adaptando. Então, vai chegando um tempo que você faz uma dieta, principalmente uma dieta restrita, né? Um paciente ali de pós-procedimento, que a gente precisa entrar numa restrição, ele fala assim comigo, nossa, eu emagreci muito no primeiro mês. No segundo mês, ele já fala assim, nossa, eu estava com a mesma restrição e eu não emagreci tanto. Por quê? O corpo dele adaptou, né? O nosso corpo é inteligente, principalmente tá a quantidade baixa de calorias, então, numa intervenção maior, no próximo mês, a intervenção é aumentar ali um pouquinho a quantidade de caloria estrategicamente, para o metabolismo dele continuar acelerado, que muitas vezes essas dietas muito restritas, que às vezes acontece muito com os nossos pacientes pós-procedimento mesmo, precisa dessa restrição, gera uma baixa nesse metabolismo, então o metabolismo ele dá uma queda. Então, para a gente aumentar esse metabolismo, a gente não corta, a gente aumenta a comida, né? Então, é muito natural, às vezes o paciente não volta. Fala assim comigo assim, nossa, eu não voltei porque eu estava fazendo uma dieta restrita e eu não consegui emagrecer, aí eu restringi ainda mais e eu não consegui perder peso, dá até dó, porque eu falo assim,
toda restrição que você vai cortando, ainda mais seu corpo ele vai poupando mais energia e você não vai conseguir emagrecer. Então, é ao contrário, você começou a poupar energia, a gente precisa entender também o porquê ali, quais são os gatilhos, o que está acontecendo ali naquele mês, que ele não conseguiu seguir, para a gente traçar novas dietas. E aí entra muito desse protocolo, né? Eu, como nutricionista, às vezes um mês a gente aumenta um pouquinho mais o carboidrato, dependendo da intensidade do exercício que aquele indivíduo está. Outro mês ele está numa rotina muito intensa de trabalho, ele trabalha muito tempo sentado, então talvez ele precise de tanto carboidrato nesse início. Ele precisa de uma concentração um pouco maior. Então, diminuir o carboidrato também é interessante. Então, é aí que entra a gente fazer um cardápio personalizado, né? Não é aquela coisa de revista que você viu, ou do seu amigo, do seu colega, né? Então, por isso que é bacana. Mas vamos pelo menos mais uma pergunta aqui específica, que eu acho que talvez seja, como a doutora Amanda falou a respeito do álcool. Conta aí, doutora Ana, carboidrato na cerveja. Fala para as pessoas que acham assim, não, mas eu tomo determinada marca de cerveja porque eu vi que uma blogueira fitness falou que essa daqui é cerveja fitness. Não existe isso. Conta um pouquinho dessa questão das bebidas. Eu brinco, falo que é tudo farinha do mesmo saco. Não existe cerveja que tem mais carboidrato, menos carboidrato. Pode até ser, mas a concentração ela sempre vai ser maior, né? Então, eu falo que é carboidrato líquido, né? E principalmente o paciente que faz bariátrica, que faz alguma intervenção, ele vai conseguir beber esse líquido muito bem, né? Então, não existe isso. Existe o quê? Não vou cortar? Não vou cortar, porque a gente sabe que a bebida alcoólica ela faz parte até mesmo do meio social. Então, se essa pessoa ela tinha um hábito, às vezes, a gente tem paciente que tem um hábito de tomar, sei lá, 10 latinhas de cerveja no final de semana, ou até mais, 20 latinhas de cerveja, vamos negociar, talvez 4 latinhas de cerveja, e mesmo assim mostrando a importância, falando com ele, olha, não se sabota não, porque realmente essa aí, ela é um pouco menos pior, mas é quase a mesma coisa. Então, você está comendo aí 4 pãozinhos da sua dieta, né? Você pode, mas deixar ele bem consciente de que não é uma coisa muito saudável. E aí a gente vai fazendo essas trocas, né? Até mesmo para depois ele não ficar compulsivo, né? Cortar ali, né? Não vou beber durante 3 meses. Aí depois chega no 4º mês e fala assim, acabou minha dieta. Aí ele vai lá e vai beber, sei lá, tudo que ele não bebeu esses 3 meses, ele vai beber no final de semana. É igual o light diet, né? Que aquele paciente fala, não, mas é light. Então eu posso comer 6 pedaços de... Não pode. É light, mas também tem uns problemas. O refrigerante zero, né? Que é outro problema. Não, mas é zero, não tem caloria. Eu posso tomar à vontade. Não pode. Tem outras coisas, sódio é mais alto e tudo vai cobrar um preço. Sempre vai ter aquele lado ruim também do que às vezes é te apresentado como algo vantajoso e na realidade não é. Né? Então não significa que é reduzido, você tem que comer muito. Dependendo da quantidade que você acha que está comendo ali, só porque é idade, você comeu muito, talvez você comesse um tradicional, que, ao meu ver, é até mais saboroso, você come e fica mais satisfeito, comeu uma ali e pronto. Né? Vocês têm que gastar energia. Tudo na prática, o exercício físico, ele tem que estar associado a qualquer tratamento também. Essa tríade, né? Nutrição, psicologia e exercício físico. Isso não pode deixar de existir para o sucesso de qualquer tratamento relacionado à perda de peso. Por exemplo, o tratamento, o que ele começa? Começa só, às vezes o paciente quer fazer o acompanhamento nutricional, psicológico, ou ele quer fazer um procedimento, que pode ser a gastroplastia endoscópica, pode ser balão intragástrico, pode ser plasma de argônio, pode ser a cirurgia bariátrica. Então, cada tratamento vai ter um custo específico, mas hoje em dia, por exemplo, cirurgia bariátrica, os planos de saúde cobrem quando o paciente atende a determinados quesitos, né? Quanto a IMC, tempo de acompanhamento, se ele tem problemas de saúde, comorbidades, então, geralmente é coberto pelos planos. Os outros não são cobertos, balão, gastroplastia endoscópica, não tem cobertura. Então, esses são procedimentos que hoje começam aí por volta de 8 a 10 mil reais, o tratamento de 12 meses, no caso do balão intragástrico.
que quando o paciente faz as contas, mas com remédio é mais barato. Depende. Quanto tempo você vai usar remédio e qual que é o seu custo mensal com remédio. Às vezes o paciente está gastando aí R$800, R$1.000 por mês com remédio. Então, se ele fizer as contas aí por 12 meses, sai mais caro para ele usar remédio do que fazer um procedimento. Mas cada caso tem que ser avaliado de maneira individual, porque às vezes um procedimento que é bom para um paciente não vai ter o mesmo efeito para outro. Por isso que é tão importante essa avaliação individual. Então, é isso, né? Eu acho que podemos encerrar. Eu quero deixar, inclusive, um convite aberto para os colegas médicos que querem conhecer melhor a APROMED, o nosso curso aí de preparação para a prova de título de especialista, não só na área de gastroenterologia, mas na área de psiquiatria, na área de endoscopia, dermatologia, todas as outras áreas, convido para conhecer um pouco mais da APROMED. Basta entrar no nosso site aqui que vocês vão conhecer um pouquinho mais. Obrigada, professor Bruno Sander, Ana Heloísa, Amanda, né? E como diz o professor Bruno, essa live ela não acaba por aqui. Acompanhe a APROMED Educação Médica nas redes sociais, no nosso site, no YouTube. Agradeço a todos os participantes que estiveram conosco. Buscamos se atualizar ainda mais e prestigiando a nossa instituição. Nos encontramos em breve nos nossos próximos eventos. Tenham uma ótima noite. Pessoal, boa noite.